Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina número 5? Como você já sabe, o tema geral desse trimestre são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. A mensagem de Deus para os nossos dias, o tempo do fim. Eu quero agradecer a todos que estão inscritos no nosso canal e aqueles que assistem, que deixam seu like e fazem comentários. E eu lhe peço, faça um comentário, deixe o seu like. E teve um comentário relevante. A pessoa pede para explicar o que é o Evangelho Eterno. Então, para facilitar, eu vou fazer um pequeno vídeo explicando o que é o Evangelho Eterno, embora eu já tenha falado nas lições anteriores. Mas não esqueça de deixar o seu like. Bem, agora, se puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, ó Altíssimo Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e que nos perdoe, Senhor, de nossos pecados, todos eles, Senhor, inclusive aquele que está assistindo, que todos os seus pecados sejam perdoados. Senhor, eu lhe peço para que o Senhor nos ensine a lição da Escola Sabatina, que Deus, o Espírito Santo, esteja presente, nos ensinando, para que possamos compreender a sua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A lição desta semana traz como título A Boa Notícia do Juízo. E fica a pergunta, como assim? Boa notícia do juízo? Como é que o juízo pode trazer uma boa notícia? Qual é a razão do título aqui na lição? Bem, existem 2 razões para a lição desta semana trazer esse título. Vamos ver quais são. Os pioneiros da igreja não costumavam falar boas notícias do julgamento. Mas como é que os pioneiros e Ellen White apresentavam esse juízo? Bem, os pioneiros e a irmã White falavam do juízo como um tribunal presidido por Deus o Pai, tendo Jesus como grande advogado e os anjos como assistentes e testemunhas. Tribunal esse do qual os registros da vida de todos os seres humanos são reexaminados. E de acordo com o espírito de profecia, o povo de Deus é julgado no santuário celestial antes da volta de Jesus. Essa fase de julgamento começou em 1844 e permanece até os dias de hoje. Essa primeira etapa do juízo era conhecida como juízo investigativo, mas nas últimas décadas tem sido chamado pelos teólogos adventistas de juízo do pré-advento. Nessa fase do juízo, os aprovados têm seus nomes confirmados no livro da vida, suas boas obras confirmadas no livro memorial, seus pecados apagados dos livros de registro do céu. Por sua vez, os reprovados têm seus pecados mantidos no livro de registro. Já aqueles que nunca fizeram parte do povo de Deus, e também os cristãos reprovados no juízo investigativo, terão a segunda fase do juízo, durante os 1000 anos de Apocalipse 20. Os que forem julgados durante o milênio da Bíblia já estarão perdidos. O juízo milenar terá como principal objetivo determinar a punição que cada qual vai receber. Isso quer dizer que a punição de alguns será mais severa do que a punição de outros. Para entender melhor, leia o livro O Grande Conflito, principalmente os capítulos 23, 28 e 41, mas dê especial atenção ao capítulo 28. Não faça como Desmond Ford, que passou a desacreditar das 3 mensagens do juízo e que, uma vez salvos, salvos para sempre, mesmo que continuemos pecando, que é uma doutrina usada na grande maioria das igrejas, atacando diretamente
a Igreja Adventista, que é feito até os dias de hoje. Existe na Bíblia uma maneira de encontrar o juízo como positivo? Sim. Podemos ver isso em Daniel, capítulo 7, versos 21 e 22. Daniel relata o sonho que ele teve. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O poder do chifre pequeno não passa de um agente de Satanás. Então o povo de Deus pode receber o juízo com alegria, pois serão vitoriosos com Cristo. Os governantes que perseguem o povo de Deus serão julgados e condenados, e as consequências serão muito pesadas. Bem, Deus permite que a opressão venha sobre seu povo por causa de seus pecados. Era assim com o antigo Israel, quando os israelitas se distanciavam do Senhor e faziam o que era mal. Deus permitia que os inimigos ao redor os oprimissem, mas depois, quando os israelitas se arrependessem de seus pecados e voltassem para o Senhor, Deus os perdoava e suscitava um libertador, um juiz, alguém que fizesse justiça. Daí, ao libertar Israel da opressão dos povos ao redor, os juízes praticavam justiça em favor do povo de Deus. Essa é a lógica no livro de Daniel. O cenário é semelhante. Em Daniel, capítulo 8, versículo 12, vemos que o pequeno chifre recebeu autoridade sobre o povo de Deus por causa de suas transgressões. É nesse sentido que o juízo contra o chifre pequeno é a favor dos santos. Mas veja que para chegar a essa conclusão, o tribunal tem que examinar a vida de todos que fazem parte do povo de Deus. Alguns são considerados fiéis zelosos e por isso são aprovados no tribunal. Outros, porém, são reprovados, pois as anotações dos anjos do livro de registros revelam perante o universo que eles foram negligentes com a luz recebida e que não obedeceram inteiramente a Deus nem abandonaram todos os seus pecados. Estes serão reprovados no juízo, serão considerados indignos para a vida eterna. E qual é a mensagem do primeiro anjo? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É para temer, sim. É para ficar pensativo, sim. Mas não para ficar desesperado, amedrontado. E pergunte para você mesmo: eu estou com a vida acertada com Deus? Tenho pecados acariciados? Há orientações divinas que eu ainda não estou seguindo? Há defeitos de caráter que eu preciso permitir que Deus, o Espírito Santo, corrija urgentemente em mim? Essas perguntas você tem que fazer a você mesmo. Bem, depois de feita a introdução sobre o título da lição, vamos para a parte de domingo. Vamos para a pergunta número 1. Apocalipse capítulo 14, versículo 7 diz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Porque logo após a boa nova do Evangelho Eterno, a mensagem do primeiro anjo fala sobre o juízo de Deus. E o que o Evangelho Eterno tem a ver com o juízo? Essa mensagem é o Evangelho Eterno que o primeiro anjo tinha para anunciar, mas todas as 3 mensagens fazem parte do Evangelho Eterno. Só há salvação para aqueles que passarem pelo juízo investigativo e forem aprovados nele. Esse é o primeiro requisito que cada pessoa deve estar apta a passar pelo juízo investigativo. O segundo requisito é: a pessoa tem que ser aprovada no juízo e então está apta para a vida eterna. Se a pessoa
nem é levada para o juízo investigativo, é porque a situação dela é sem esperança. Não tem a menor chance de salvação. São aquelas pessoas que se negaram a receber a mensagem do Evangelho, não creram em Deus, só praticam todo tipo de mal. Está perdido. Vai direto para o julgamento do milênio. O juízo investigativo é um juízo de salvação. É no juízo investigativo que pode ser definitivamente aplicado os benefícios do sangue de Jesus. O texto bíblico é claro. Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o texto bem conhecido. Quem é que vai alcançar a misericórdia no juízo? Quem confessar e deixar as suas transgressões. O que é confessar? É reconhecer o erro, é reconhecer que aquilo que foi feito foi errado, foi contrário à vontade de Deus, foi contrário à lei de Deus. E o que é deixar? É abandonar, é parar de praticar, é aquele que confessa e deixa de pecar e alcançará então misericórdia. Já que estamos falando em misericórdia, vamos para a parte de segunda-feira, o juízo e a misericórdia de Deus. Vamos para a pergunta número 2. Como somos julgados? Que relação há entre as obras e a salvação? Para a resposta, a lição indica o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Esse texto nos diz que todos serão julgados por suas obras, conforme o que estiver escrito nos livros. É verdade que esse texto indicado pela lição trata especificamente dos ímpios. Mas, por outro lado, o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, que aparece na lição de sábado, diz: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estavam escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A Bíblia declara repetidamente que todos devemos comparecer diante do tribunal de Deus e que todos seremos julgados por nossas obras. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu próprio corpo. Mas isso causa perplexidade em muitas pessoas que fazem as seguintes perguntas: mas nós não somos salvos pela graça? Por que então devemos ser julgados pelas obras? Não existe uma contradição disso aí? Não, não existe nenhuma contradição. O problema está não entender o que significa salvação. A palavra salvação. Salvação não significa o direito total e imediato de receber a vida eterna e ir para o céu. Não, não é isso não. Eu vou explicar de uma maneira bem fácil. Vamos dizer que você foi para a praia, o mar está muito bonito, dia calorento, e foi entrando no mar, mas você mal sabe nadar. E foi entrando, água muito boa, e foi andando, até que de repente você não conseguia mais colocar os pés, porque perdeu o fundo. Começou a nadar desesperadamente, mas a correnteza o estava puxando para dentro do mar. Então gritou, pediu por socorro, e o salva-vida logo veio correndo, jogou a boia, o puxou e o levou para a areia. E você, muito satisfeito, se levantou, abraçou o socorrista e disse: você salvou a minha vida. Bem, você foi salvo. Naquele momento, você foi salvo. Mas passaram-se alguns meses e você volta a uma praia muito bonita, um dia calorento, pouca gente, praia maravilhosa. E você começa a entrar na água, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E de repente vem uma onda, vem outra e vem outra. E você
Sem perceber, vai indo mais para o fundo e perdeu o fundo. E começa a nadar. E a correnteza te puxa. Vai puxando cada vez mais, 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 mais. Você grita por socorro, mas ninguém te escuta. Porque não tem ninguém próximo. Não tem nenhum salva-vida. Então, o mar te leva. E você perdeu a vida. Assim é a salvação. A salvação nós recebemos no batismo. Mas precisamos manter essa salvação com obediência. Obediência a Deus e aos seus mandamentos. Sem obediência não há salvação. O sacrifício de Jesus teve como propósito quitar a dívida de todos os seres humanos para com a lei de Deus. Se nós aceitarmos essa proposta que Jesus nos fez, nós poderemos ser salvos da consciência do pecado, da transgressão da lei de Deus. Mas Jesus não nos livra do pecado, da necessidade de guardar os mandamentos de Deus. Jesus não livra o pecador o dever de fazer somente o bem e jamais fazer o mal. A salvação é um presente que Jesus nos oferece. Esse presente é gratuito, é totalmente de graça, mas custou muito caro para Jesus, mas sai de graça para nós. Não há nada que possamos fazer para ter direito a esse presente. É um dom imerecido. Mas isso não quer dizer que não existam condições para recebermos esse presente. Existem condições, sim. Uma condição é o arrependimento. E o texto bíblico diz: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A pessoa precisa se arrepender de seus pecados. Ela precisa sentir tristeza por ter pecado. Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, verso 3: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E é preciso reconhecer e dizer: Senhor, eu sou pobre, nada tenho para lhe oferecer, apenas uma vida manchada pelo pecado. Então, ter uma mudança de atitude em seu caráter, que é a salvação. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, diz a Bíblia. A pessoa precisa abandonar os seus pecados, precisa mudar de conduta, precisa parar de acariciar alguns pecados. Essas são condições para receber o presente que Jesus está ansioso para nos dar. Mas aí então alguém pode dizer: bem, se tem condições, então a graça não é de graça. Existem pessoas que têm um entendimento sobre o plano de salvação embaralhado, justamente porque pensam equivocadamente que algo que é de graça não pode ter condições. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou dar um exemplo fácil para você. Vamos dizer que você acabou de casar e você vai para a sua lua de mel. Um amigo seu lhe deu de presente uma passagem para os Estados Unidos, com hotel, estadia, tudo pago, tudo, passagem, tudo que você imaginar já está pago. Bem, você vai precisar ver seu passaporte, ver o passaporte da sua esposa, arrumar as malas, se deslocar para o aeroporto, ver sua passagem e então fazer a viagem. Por acaso você percebeu? Você recebeu tudo de graça, mas você precisava fazer o necessário, as condições para viajar. Veja quantas coisas você teve que fazer para receber esse presente. Assim é a graça que Jesus quer nos dar. Ele nos dá de graça. Não merecemos, mas nós precisamos fazer tudo para receber essa graça, que é de graça. A lição da Escola Sabatina traz um comentário aqui na parte de segunda-feira. Nossas obras revelam nossas escolhas e nossa lealdade a Deus. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9,
Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas quando Cristo nos salva, Ele nos transforma. As boas obras realizadas pelo poder do Espírito Santo não nos salvam, mas testemunham que nossa fé é genuína. O juízo final arranca toda pretensão e hipocrisia e examina todo o nosso ser. Vamos agora para a parte da lição de terça-feira, uma cena magnífica. Vamos logo à pergunta número 3. Leia Daniel capítulo 7, versículos 9, 10 e 13 e descreve o que o profeta viu. Qual é o resultado desse juízo? Como já foi dito na cena do juízo investigativo no céu, é descrita em Daniel capítulo 7. Vamos ler então com atenção os versos 9, 10, 13 e 14. Vamos começar aqui pelo verso 9. Continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dias se assentou. Então veja, o que Daniel contemplou um ambiente onde foram postos alguns tronos que evidentemente não estavam lá antes disso. Na sequência, Daniel diz que o ancião de dias chegou e se assentou. Esse ancião de dias é Deus o Pai, o soberano do universo. Vamos continuar lendo. Suas vestes eram brancas como a pura neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram seus livros. O que o final do verso 10 está nos dizendo é que a corte celestial se reuniu para o julgamento. Por isso que o texto diz que se abriram os livros. Esses são os livros de registro do céu. Existem vários livros no céu. Um desses livros é o livro da vida. Nele são anotados os nomes de todos os que já se tornaram servos de Deus na terra. O outro livro é o livro memorial. Nesse livro são anotadas as boas obras de todos aqueles que servem a Deus. Ou seja, no livro memorial são anotadas as boas obras apenas dos que estão com os nomes registrados no livro da vida. Além do livro da vida e do livro memorial, existem ainda muitos outros livros, os quais todos os nossos pensamentos, palavras, ações são anotados. Todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, são anotados no livro de registros do céu. Vamos agora para o verso número 13 de Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha um com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse verso está dizendo da ida do filho do homem até a sala do tribunal celestial, para a sessão de julgamento do povo de Deus. Agora vamos ao verso 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Observe bem, depois que o julgamento tiver sido realizado, e depois que o povo de Deus já estiver totalmente julgado, tendo alguém sido reprovado e outros aprovados, os súditos do futuro reino de Cristo já estarão definidos e revelados. Então Deus, o Pai, vai entregar para Jesus, homem, em uma cerimônia solene no céu, o domínio, a glória e o reino. Então Jesus é o príncipe desse mundo, posição que pertencera a Adão, que foi tomada por Satanás. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que desde que Jesus subiu aos céus, ele esteve intercedendo pelos seres humanos como o sumo sacerdote no lugar santo do santuário celestial, a primeira divisão do santuário no céu.
e que em 1844 ele adentrou no lugar santíssimo para realizar a obra de julgamento em adição à obra de intercessão. Então, do ano 31 ao ano de 1844, Jesus realizava apenas a obra de intercessão. De 1844 em diante, até o fim do tempo da graça, Jesus realiza a obra de julgamento e também a obra de intercessão. Isso é o que nós chamamos de duplo ministério de Jesus no santuário celestial. Uma fase no lugar santo e outra fase no lugar santíssimo. Vamos agora para a parte de quarta-feira. É um vislumbre que vemos no céu. Vamos direto à pergunta número 4. Leia Apocalipse capítulo 4, dos versículos 2 ao 4. Que semelhanças há com a cena do juízo em Daniel capítulo 7? As semelhanças são, assim como Daniel capítulo 7 e Apocalipse 4, é descrito o trono de Deus, além dos outros tronos, que no caso são os tronos dos 24 anciãos. Além disso, há uma grande multidão de seres celestiais ao redor do trono de Deus, mas há também diferenças. Em Apocalipse capítulo 4, quando a cena é mostrada a João, o trono de Deus e os tronos dos 24 anciãos já estão postos em seus lugares. Além disso, Deus o Pai já está assentado em seu trono. Diferente de Daniel capítulo 7. O profeta viu que foram colocados alguns tronos e então o ancião de dias, o Pai, chegou e se assentou. Ou seja, Deus ainda não estava naquele recinto. Os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como João Neves, Uriah Smith, por exemplo, depois de aprofundado estudo das Escrituras, entenderam que Apocalipse capítulo 4 e 5, especialmente o capítulo 5, descreve o início do ministério de Jesus no lugar santo do santuário celestial, ao passo que em Daniel capítulo 7 trata do início do juízo investigativo no lugar santíssimo. Ao subir ao céu em visão e passar pela porta aberta de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, João vê as 7 lâmpadas de fogo que estão diante do trono de Deus. É o que a gente lê aqui no versículo 5. Esse é o candelabro do santuário celestial. E mais para frente, em Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4, João descreve o altar de incenso. Ora, tanto o candelabro como o altar de incenso são móveis do lugar santo. Então, o que João está descrevendo aqui é o lugar santo do santuário celestial. Em Apocalipse, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, até o versículo 14, João não menciona a Arca da Aliança. Você pode conferir. Todavia, quando se chega a Apocalipse, capítulo 11, verso 19, no período da 7ª trombeta, João diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, que foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ou seja, depois de passar por aquela porta aberta do capítulo 4, versículo 1, até o soar da 7ª trombeta, João não tinha visto nenhuma Arca da Aliança. Mas quando o lugar santíssimo é aberto em Apocalipse 11, verso 19, então ele conseguiu ver a Arca da Aliança. Essa é uma prova sólida, robusta, técnica e consistente de que o santuário celestial também tem o lugar santo e o lugar santíssimo. E de que a cena do capítulo 4 e 5 é do lugar santo do santuário celestial. Isso também nos mostra que aqui em Apocalipse capítulo 5, verso 6, Jesus é descrito no lugar santo do santuário celestial. Vamos ler esse texto. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. João viu o cordeiro, que é Jesus, no mesmo recinto em que se encontrava Deus o Pai, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e uma multidão de anjos, de onde também estava o candelabro do altar de incenso, indicando ser esse o lugar santo do santuário celestial.
Bem, mas aí alguém pode dizer, o que ele viu não foi o trono de Deus? O trono de Deus não é a Arca da Aliança? Não, o trono de Deus não é a Arca da Aliança. E o Espírito de Profecia nos mostra que existe um trono no lugar santo e outro trono no lugar santíssimo. Aqui, em Apocalipse capítulo 5, está nos mostrando o início do ministério de Jesus no lugar santo do santuário celestial. Vamos para a parte de quinta-feira da nossa lição. Jesus é digno. Vamos para a pergunta número 5. Leia Apocalipse capítulo 5, do verso 8 ao verso 12. Como todo o céu reage ao anúncio de que Jesus é digno de abrir o livro do juízo e nos redimir. Bem, é claro que a reação e a exaltação e louvor em nome de Jesus, eles começaram a dizer, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes, reino e sacerdotes reinarão sobre toda a terra. Depois complementaram dizendo, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, a força, a honra, glória e louvor. Em Apocalipse, capítulo 5, nos mostra a santa euforia celeste, a aclamação que ocorreu entre os seres celestes, especialmente dentro do santuário celestial. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, subiu aos céus e compareceu na presença de Deus Pai no lugar santo. Não é difícil de entender os motivos. O rei tinha deixado as cortes celestiais para resgatar a raça humana. Ele tinha ficado fora do céu por 33 anos terrestres. Ele tinha nascido de uma virgem, tinha vivido como homem, tinha sido duramente tentado por Satanás, tinha sido perseguido por demônios e homens maus, tinha sofrido a ira divina em lugar do pecador. Ele tinha descido ao sepulcro, ao terreno do inimigo, mas depois de ter vencido a morte, ele tinha subido novamente aos céus e agora se apresentando diante do Pai e todo o universo como grande vencedor. Que dia festivo deve ter sido aquele em que Jesus compareceu novamente diante de seu Pai. Que comemoração solene deve ter acontecido no céu. Isso foi em 31 depois de Cristo. Aí Jesus começou o seu ministério no lugar santo do santuário celestial. Dali em diante, Jesus passou a interceder pelo seu povo diante do Pai e também por sua igreja. Mas em 1844, toda a corte celeste foi transferida para o lugar santíssimo, que é a sala do tribunal. Vamos ver o que diz a primeira carta de Pedro no capítulo 4, versículo 17. Porque veio o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? E se o justo se salvar com dificuldades, o que será do ímpio e do pecador? Meu querido irmão, o juízo começa pela casa de Deus, isto é, pelo povo de Deus. O santuário celestial é a casa de Deus. E como somos filhos de Deus e como Deus é o nosso Pai, o santuário de Deus é também nossa casa. É por isso que quando Pedro diz que o juízo tem que começar pela casa de Deus, ele está dizendo que o julgamento começará por nós. Como você viu, o julgamento é necessário para que seja determinado de maneira pública, às claras, perante todos os seres conscientes do universo. Além disso, se nós pararmos para refletir bem, na verdade, em última análise, quem está sendo julgado no juízo é o próprio Deus. Isso mesmo. No juízo é o próprio Deus que está sendo julgado. Veja comigo aqui no texto da Epístola de Romanos, capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso. Todo homem, segundo está escrito, para ser julgado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Observe que o texto, que Deus
vencerá quando ele for julgado. Então, de alguma maneira, o próprio Deus se submete a um julgamento. Por incrível que pareça, é isso mesmo. De certa forma, é o próprio Deus quem está sendo julgado. E você sabe por quê? Lá no céu, Satanás acusou Deus de ser injusto e não ter amor. Satanás afirmou que a lei de Deus era impossível de ser guardada. No juízo, o que Jesus pretende mostrar em uma sessão solene oficial para todo o universo, tanto para os anjos como para os seres dos mundos não caídos, é que as alegações de Satanás são infundadas. Jesus já mostrou tudo isso em sua vida e sua morte na cruz. Mas Deus quer mais para que não reste nenhuma dúvida sobre o seu caráter. Ele quer que eu e você sejamos provas vivas que Satanás sempre esteve errado. O Senhor quer mostrar por nossas vidas, conforme o que está escrito nos livros, que apesar de já termos pecado, até mesmo praticado coisas horríveis, o seu amor nos alcançou e fomos não somente perdoados, mas completamente transformados por seu poder regenerador. O Senhor quer mostrar que sua lei é tão perfeita e possível de ser guardada, que mesmo os seres caídos, após terem sido resgatados, são capazes de viver a alegria íntima e a paz interior, e em perfeita harmonia com os mandamentos divinos. E isso, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis deste mundo do pecado. E o Senhor hoje pergunta para mim, para você. Ele pode contar conosco para desmentir Satanás de uma vez por todas? O Senhor quer provar por sua vida que Ele não é um Deus tirano, Ele é um Deus de amor, é um Deus de bondade. Ele quer provar por sua vida que seus mandamentos não são injustos, nem pesados, mas uma garantia de alegria e paz para todas as suas criaturas. Ele pode contar com você, que você decida hoje mesmo ser uma prova viva, registrada nos altos celestiais, contra aquele que só trouxe tristeza, morte e destruição. Que você possa ser a prova viva nos altos celestiais, a favor daquele que nos amou, que deu a sua vida por nós. Essa será a maior alegria que você poderá dar àquele que tanto amou e que tanto tem feito para o salvar. A decisão está em suas mãos. Que Deus o abençoe.